Eu construí 3 campanhas de Dia dos Namorados do zero para você poder usar na sua marca. E eu vou te apresentar o meu raciocínio por trás das principais variáveis para que você consiga ajustar os pontos para aplicar na sua marca. Os conceitos são os Dia dos Namorados, mas a estratégia, o cronograma e todo o restante você consegue aplicar para qualquer data ou para qualquer momento que a sua marca estiver vivendo. A maioria das marcas hoje está sofrendo com um problema, cada vez margens mais apertadas. Por quê? Porque o produto ele parou de ser o diferencial, porque nós temos o mercado chinês entrando, nós temos a cada mês milhares de marcas surgindo no mercado com produtos semelhantes. Então, quando o produto é o ponto central da comunicação, quando cada campanha traz um produto, mas só muda o cenário, existe uma dificuldade da audiência de se conectar com a marca além do produto, e ela começa a analisar o que é mais custo-benefício, o que vale mais a pena, e aí a sua margem começa a ficar apertada, porque seu investimento em campanhas não volta, seu investimento em tráfego pago está trazendo cada vez menos retorno, cada vez menos margem. O objetivo dessa campanha é começar essa reconstrução do relacionamento com a sua audiência, onde você vai contar histórias através da sua marca, que essa audiência vai querer viver essas histórias, e aí sim você vai começar a criar uma conexão com essa audiência, e aí a sua margem vai voltar a respirar, as suas redes sociais vão voltar a trazer um retorno positivo, os números não vão ficar péssimos de engajamento, a rede social vai ficar gostosa de acompanhar para quem acompanha, e não vai ser propaganda, 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 porque hoje ninguém quer ficar investindo tempo para assistir propaganda, já que tem tanto conteúdo gratuito aí na internet. E no final, o mais importante de tudo é que a sua margem volta a aparecer, volta a respirar e começa a aumentar com o passar do tempo e da construção da comunidade. Eu queria que você entendesse o poder que a rede social tem de forma orgânica de atrair compradores. Pensa, quantos influenciadores com um post eles não fazem milhões de reais para outras marcas. E a grande questão é a gente fazer a sua marca ter esse poder com a própria audiência. Só que para isso ela não pode se comportar como uma marca, ela tem que se comportar como alguém que o público-alvo gostaria de seguir. A gente vai conversar mais sobre isso, mas só para você ter essa noção de que existe dinheiro na mesa de quem não está usando as redes sociais de forma orgânica e apenas com tráfego pago. Então, para começar essa construção, a gente vai dentro do método VBC, que chama Viral Brand Content. E esse método ele tem 3 principais pilares, 3 principais blocos, vamos dizer assim. O primeiro deles é brand, que é a marca. Então, qual que é a marca, qual que é o tom de voz? Essa parte eu não vou entrar muito, só vou mostrar algumas nuances disso, porque cada marca, cada pessoa que está vendo aqui, tem uma marca que tem as suas nuances. Só vou mostrar como você tem que perceber e se importar com essas nuances para construir a sua campanha. O segundo bloco é o concept, o conceito que nós vamos criar, que é a parte narrativa, a parte criativa disso. Inclusive eu vou deixar isso por último, porque esse conceito ele vai responder ao terceiro bloco e ao primeiro bloco. O terceiro bloco é estratégia. Na estratégia nós vamos definir exatamente qual mensagem nós vamos comunicar para o público-alvo, qual é o funil que nós vamos construir de atração, de ofertas, e também vamos definir essa parte de ofertas. Vamos fazer promoções? Não vamos. Vamos fazer algum tipo de incentivo para ter uma urgência de compra ou não. E por último, não menos importante, vamos falar da parte de cronograma dentro de estratégia, tá? Porque o cronograma vai definir a quantidade de posts, de conteúdo, de material que a gente vai ter que produzir. E aí sim, depois disso, a gente vem com a parte então do conceito narrativo, storytelling e etc. Vamos aqui para o computador agora. Eu vou te mostrar como é que uma marca que fatura mais de 300 milhões de euros por ano está usando a rede social com mais maestria a rede social até os dias de hoje. Vou explicar brevemente o que significa Nude Project. Nude Project significa despir-se da expectativa. Despir-se da expectativa social. Despir-se da expectativa que as pessoas têm sobre você. Por isso que a marca deles é tão doida e é sempre tão surpreendente. A sua marca ela não tem que ser tão surpreendente assim. Ela não tem que ser tão doida assim. É porque isso é o conceito de marca deles. É o que eles estão propondo para o mundo. Para uma comunidade que não se encontrou em lugar nenhum, que eles, em nenhuma expectativa, conseguem encaixar quem eles querem ser. Então, por isso, eles querem frustrar as expectativas sociais. E dentro desse conceito, a Nude Project ela constrói tudo que eles constroem. Então, olha que interessante a primeira campanha que eles fizeram em 2026. Eu estou viciado no celular, mas eu cansei de fingir que isso é normal. Em 2026 as coisas vão ser diferentes. Todo mundo com aquela vibe de mudar, de fazer alguma coisa diferente no ano. Ao invés de pegar uma meta como ser mais fitness, eles vieram na meta de parar de usar tanto o celular. Olha que interessante. Nossa primeira campanha vai ser uma road trip. Todo mundo dessa geração nossa sonha em fazer aquela road trip dos filmes, né? Nossa, que eu falo assim, é Gen Z, até antes da minha. E vamos fazer essa road trip sem celulares, só com as câmeras dos nossos avós. E se não tem celulares, como é que nós vamos nos comunicar? Vamos nos comunicar com walkie-talkie, LOL. Perceba como a marca, ela brinca com as gírias, com esse linguajar, com essa... Sabe, ela é muito rede social, essa marca. Ela tá imersa na rede social. E se a gente não vai ter celular, vamos usar o Google Maps? Não, vamos usar mapas de verdade. E a gente vai ter uma playlist no Spotify? Não, vamos só falar besteira. E a gente não vai perguntar pro ChatGPT como é que faz fogo. Aí é que eles vão fazer uma brincadeira, né? Ah, mano, eu não penso que
o celular seja um problema. O problema é como é que você usa ele. Estão zoando a pessoa que é a anti-persona deles. Aí eles estão falando aqui, esse cara é o Matheus, que normalmente tem 7 horas de tempo de tela. Deus abençoe ele. Então, olha como esses caras conseguem, tipo assim, comunicar profundamente com essa audiência. Agora vamos passar aqui para algumas fotos. Olha como eles fazem as fotos, né? Mostrou a frente da roupa, mas zoou aqui completamente atrás, só para a foto ir bem nas redes sociais. Olha aqui que interessante a forma como eles estão fazendo as fotos deles. Olha isso, que massa que é. Tipo, não é só uma foto pousada no fundo, mas é tipo assim, sabe? É uma paixão, é algo muito criativo. Aí o carrossel deles, como é que é, o conteúdo. Então, é muito diferente. Uma das coisas que eu mais gosto deles, que eu vou mostrar para vocês por último aqui, é como eles vão frustrar as expectativas, como eu falei, até com as fotos. Você olha esse carrossel aqui e fala, ok, vai ser um carrossel da bolsa, mas olha a próxima foto. Olha que genialidade de como eles conseguem colocar essa foto para quebrar a sua expectativa, né? De um jeito que ninguém imaginava que poderia ser usado uma bolsa. Olha isso, numa estátua. Sensacional isso que eles fizeram. No metrô de roupão, tomando um café. Então, assim, eles são muito bons nisso. E por último, não menos importante, uma coisa que eles fazem que é simplesmente incrível é como eles contam histórias e como eles trazem a audiência para perto nas mecânicas deles. Então, ó, aqui, no dia que eles foram começar essa campanha nos Estados Unidos, o dono da marca, que é esse cara aqui, ele chega e fala assim, ó, vou falar pro meu time que daqui 3 dias eles têm uma viagem para os Estados Unidos. Eles são uma marca da Espanha que estavam abrindo a loja nos Estados Unidos. Eles decidiram, então, trazer toda a audiência para esse processo. É a reunião, é o time se sentindo desafiado, é o desafio que eles estão compartilhando. Eles sempre compartilham qual é o desafio da marca com o público, para o público comprar essa história junto com eles. Então, é isso que a gente precisa começar a colocar um pouquinho na sua marca. Não nessa linguagem tão de celular assim, porque talvez sua marca não combine com isso, ela é um pouco mais séria, mas de trazer o público para perto. É disso que a gente vai conversar nos próximos minutos. Percebam que ele fez o dia 2, que eles fizeram o dia 3, aí o dia 3 eles já fizeram no carrossel. Olha como um carrossel pode ser poderoso, sabe? Eles conseguiram se conectar aqui com vários famosos também, porque eles já estão muito grandes, mas percebam como eles conseguem se conectar e brincar com a audiência. Esse aqui é o diretor criativo deles, que os caras estão zoando o cara na própria rede social da marca, tem mais de 1 milhão de seguidores, mas é a forma como eles são tipo um jackass, assim, da vida real, né? E o tempo inteiro aqui tem o produto deles, você nem percebe que é propaganda, mas o produto tá lá, você tá vendo, você tá namorando o produto. Olha que interessante essa foto que eles fizeram no museu, e você vai ver que eles estão usando fotos de celular também, eles colocam print de filme no meio da coisa, enfim. Então, quase nunca são coisas assim, profissionais, com câmera e tudo. Tem algumas coisas que eles fazem, mas é porque é a linguagem da marca deles. Mas eu quero que você entenda essa conexão com a audiência. Vamos para a próxima marca. Deixa eu ser mais rápido, senão o vídeo vai ficar muito longo. Eu queria que você comentasse até aqui se já teve algum insight que abriu a sua cabeça para alguma coisa. Mas se não, vamos seguir aqui e vamos para cima. Olha essa marca aqui, Pompei Brand. Eu não tenho muita informação dos bastidores deles, eu só acompanho eles porque eu gosto muito. Mas olha que interessante, eles são uma marca que apresenta um estilo clássico. Então tudo que eles fazem é muito clássico, tem muita classe e claro, você vai ver também que tem muita criatividade. Mas o que eu queria que você pensasse é como é que uma marca que ela tem esse toque extremamente clássico, como é que ela vai fazer uma campanha de futebol para a roupa que eles querem lançar, clássicas na pegada da Copa. Olha que genial a forma como eles pensaram isso. E eles fizeram um campo de futebol dentro de um palácio barroco. O que eu estou querendo dizer com isso? Enquanto esse vídeo vai passando aqui, eu vou te explicando. Não é que você tem que fazer isso, é que eles conseguiram chegar no ápice do que a audiência espera deles. Porque se a marca deles é clássico e eles vão lançar um produto de Copa, entende que tem tudo a ver, tipo assim, como casa, como representa a audiência isso. Então, essa construção que a gente tem que ir atrás, de chegar nesse nível de entendimento do público e realizar essas satisfações que o público tem, que ele espera da nossa marca e que nós também vamos construir isso propositalmente. Não é o público que dirige a marca, é você que escolhe o público que você está atraindo. Então isso que eu queria mostrar para vocês e principalmente como esse conceito que eles construíram aqui nesse vídeo, ele vai por todo o feed. Então olha como a marca vai trabalhando isso aqui, de repente, ó, você está aqui no styling, vai ter uma luva de goleiro aqui no cinto do cara, eu não sei se é uma luva de goleiro ou não, mas as roupas aqui, nessa estética bem diferente de um fundo branco que se conecta com a marca, as chuteiras aqui que eles estão fazendo, então eles estão trazendo esses tênis com essa vibe, eles meio que brincaram com a tendência que está rolando e estão trazendo, junto com essa campanha do futebol, esse solado e esse formato de chuteira. Então é simplesmente sensacional tudo que eles fazem, casa muito e eu gosto muito dessa estética, como a comunicação deles passeia por tudo que eles estão fazendo naquela temporada. Na minha opinião, a Nude Project, eles são muito bons, mas eles têm um pequeno defeito. Eles trabalham muito pouco os conceitos que eles trazem. Então, eu vou só abrir aqui rapidinho. Por exemplo, esse ano eles vieram no Brasil para fazer uns conteúdos. Olha que irado foram os conteúdos que a Nude Project, dei para aquela marca, fez. Ó, beleza.
fez uns conteúdos com o pessoal tirando grau na moto, que a gente fala. Só que basicamente foi só isso. Conseguiram mostrar as estampas da camisa ali, perfeito. Fizeram uma brincadeira com a galera, postaram isso aqui e vazaram. Não fizeram mais nada. Então é só esses 2 carrosséis que eles postaram. Não tem muita coisa além disso. Então, na minha opinião, esse conceito ele podia estar mais no feed, podia estar mais presente, ele podia permear por mais lugares assim. E essa oportunidade eu quero colocar para a marca de vocês. Vamos lá então, essa parte da estratégia ela é muito importante para a gente alinhar toda a parte criativa com o resultado financeiro, que é o que a gente tem que gerar de fato. O que nós precisamos ter em mente é que essa campanha ela pode ser benéfica para a marca de 2 formas. E a primeira delas é fazer pico de vendas, então aproveitar a data comemorativa para colocar recurso, né? Então vou colocar aqui pico de vendas. E a segunda forma é a construção de marca, que é o que a gente chama de branding, certo? Só que é muito fácil falar assim, vamos fazer então uma campanha que só constrói marca e a gente não consegue metrificar resultado nem nada. Então, essa metodologia minha é uma junção dos dois. Quando a sua marca ela não tem a necessidade de fazer um pico de vendas assim loucamente, agora eu recomendo você priorizar a construção de marca, porque você consegue um melhor resultado a médio e longo prazo. Mas essa estrutura que eu vou montar é uma junção dos dois e se você preferir só construir marca ou aumentar ainda mais, forçar ainda mais a sua base, você vai conseguir modificar o que eu vou te apresentar aqui agora. Uma campanha, como é para nós, ela não deveria ser uma campanha para o público. Uma campanha nada mais é do que produção de conteúdo. É um bloco do tempo na sua empresa, na sua marca, que você está produzindo conteúdo com um objetivo específico. Mas para a audiência, aquilo é só conteúdo. Então, meu convite aqui é a gente pensar isso como conteúdo. E quando a gente fala de conteúdo, qual que é o conceito básico disso? O conceito básico é a gente trabalhar com um funil de conteúdo. Então, o que é essa lógica? Nada mais é do que a gente separar os objetivos de cada post e ter isso muito claro. E entender essa mensagem que eu estou falando. A sua campanha não é uma campanha, ela é produção de conteúdo por um tempo e objetivo específico. É isso, nada além disso. Então, o primeiro aqui a gente vai chamar de topo de funil. É o topo do funil, aqui é o meio do funil e aqui é o fundo do funil, ok? E como que isso vai ser distribuído dentro do nosso conteúdo? Primeiro, no topo, o que a gente vai fazer? A gente vai usar conteúdos para gerar visibilidade e para gerar desejo. Guilherme, como é que a gente vai gerar desejo? Seguinte, a gente vai colocar aqui o seu produto, ele vai ser o ingresso para o seu cliente viver o sonho dele. Então, qual que é o sonho do seu cliente? A gente vai posicionar aqui, nesse topo, com storytelling, com cinematografia, com essas técnicas, o seu produto como esse ingresso, a chave, o acesso. Se eu tiver essa peça, eu consigo viver isso. Mas tudo isso de forma subconsciente, porque se fosse de forma direta, seria venda, entende? Seria fundo de funil. Então, esse é o objetivo. E visibilidade por quê? Porque a gente quer alcançar o máximo de pessoas. Então, você já tem um número de pessoas que está na sua base, que acompanha a sua marca, mas eu quero alcançar mais pessoas com isso. E, além disso, eu quero que também pessoas da sua base que não veem esses conteúdos faz muito tempo sejam alcançadas. Então, o que a gente vai ter que fazer aqui? Conteúdos estratégicos para viralizar. Não estou falando de trend. Não é isso, porque você vai acabar com o brand dessa marca. Na verdade, é muito pelo contrário. É a gente entender hooks que funcionam, começos de vídeos que funcionam. E tudo isso, de forma cinematográfica, é bem mais desafiador. Por isso que a Nude também usa tanto celular, porque algumas coisas vão facilitar. E alguns conteúdos a gente tem que fazer de celular mesmo, tá? Ok, quando a gente vem para o meio, qual que é o nosso objetivo principal? Aqui é conexão. Aqui é quando o público ele vai criar mais relação com a marca. Ele vai, sabe, dar um passo de proximidade, ele vai abrir o coração um pouco mais. E por que ele vai fazer isso? E como que a gente vai fazer isso? Aqui, os conteúdos são muito bastidor. Lembra aqueles anuncios que eu mostrei, onde eles mostram os desafios que a marca está enfrentando, eles mostram o próximo objetivo da marca, eles são até um pouco vulneráveis, eles contam histórias dos bastidores da marca. Então aqui em conexão é um ponto direto entre a marca e o cliente. No caso, poderia ser os fundadores, se eles tiverem disposição, é muito poderoso isso, mas se não, a marca conversando com o público. Como se fosse de fato um Instagram de uma influenciadora, que no caso é a sua marca. Agora, aqui em visibilidade e desejo, aí é a campanha conversando, entende? Aí é a estratégia, é o produto, é tipo assim, a marca institucional, entende? Agora aqui é tipo assim, é a pessoa da marca, é os sentimentos da marca conversando com o público. Então essa é a diferença e até também os formatos que a gente vai usar precisam ser diferentes de acordo com essas intenções. E por último, não menos importante, que a gente vai fazer é a oferta. E o que são, Guilherme, conteúdos de oferta? Por mais óbvio que pareça, é bom a gente conversar, que são, primeiro, produto. Então, quando você tem um produto que ele é o chamariz dessa campanha, você precisa mostrar os diferenciais, precisa mostrar aquele produto bonito, um modelo bonita, né? Então, que é quase o conteúdo só de fundo branco. Ele tem o seu papel, só que ao invés de fazer ele no fundo branco, a gente vai fazer ele nesse universo que a gente construiu aqui em cima para deixar tudo contextualizado, certo? Deixa eu ver se estão conseguindo ver aí. Eu espero que sim.
Quando a gente fala sobre oferta, eu vou colocar na lista aqui algumas coisas que eu vou falar para vocês agora, que é, a gente tem que pensar algumas formas dessa oferta. Nem toda marca precisa fazer oferta, nem toda marca tem isso no brand de fazer oferta, mas se você é um e-commerce, vale a pena você fazer uma oferta. Às vezes você não precisa fazer uma oferta de promoção, você pode fazer uma oferta de frete grátis, se levar 2, ganha frete grátis, ou de bundle, né? Tipo, quando você junta vários produtos e dá um valor de desconto por conta daquilo, ou então quando você fala leve 2, pague 4, quer dizer, o contrário, né? Pague 4, leve 2. E também o que é muito interessante aqui é você colocar um brinde, certo? Um presente para as pessoas, não chamar de brinde porque desvaloriza, né? Mas um presente para a audiência de forma limitada. Então, por exemplo, os 100 primeiros, os 200 primeiros, depende do tamanho da sua marca, os 500 primeiros que fizerem uma compra, ou os 500 primeiros que fizeram uma compra acima de tantos reais, ganham um brinde, tipo assim, um presente muito top e que tem a ver com a história que nós vamos construir aqui. E uma coisa muito importante sobre as ofertas, se você for fazer mais de uma oferta, se você for fazer uma única oferta, todas as ofertas elas precisam surpreender o cliente. Elas têm que ser boas de verdade. Sabe, não pode ser aquela coisa de, tem 5%. Cara, 5%, assim, não sei, depende do valor do seu produto, né? Mas se for um produto normal de 500, 300, 400 reais, cara, é muito pouco. 5%, 10%, Então, não tenha medo, tipo assim, faz as contas aí e tal, vê como é que vai funcionar o fluxo de caixa, tudo. Tem que fazer as contas para não tomar prejuízo, mas não fica sendo pão duro e nem fazendo oferta complexa demais. A oferta ela precisa ser clara e ela precisa ser uma surpresa muito agradável e irresistível para o cliente. Então, a gente vai conversar sobre isso. E agora que nós definimos, então, o funil de conteúdo, o que a gente vai fazer, assim, como que nós vamos comunicar, a gente vai para a próxima parte disso aqui, que é o cronograma. Eu vou criar um cronograma aqui de simulação, mas o que eu preciso que você entenda são alguns pontos importantes. Quais datas eu vou considerar aqui? A primeira data eu vou considerar o começo. Então, quando a gente vai começar a captação. Eu vou chamar de captação, porque é assim que a gente chamava no marketing digital de infoprodutos, mas aqui você pode considerar captar as pessoas para um grupo, você pode jogar elas para um grupo, ou você pode só começar a divulgar, mas eu recomendo muito que você faça pelo menos uma lista, que você tenha, né, o e-mail das pessoas para você poder ir atrás delas depois. Inclusive, eu recomendo que o storytelling todo que a gente vai construir ataque também o e-mail. Construindo essa captação, começando essa captação, agora a gente vai fazer o quê? Quando que essas pessoas que a gente captou, elas vão receber uma oferta privilegiada. Então, se elas vão receber alguma coisa, que eu vou chamar aqui de abertura para o grupo VIP, tá? Caso você tenha um grupo VIP. Aí, beleza, depois a gente vai abrir para todo mundo, abertura geral, certo? E depois a gente vai encerrar a oferta. E depois que a gente encerrar a oferta, a gente ainda vai produzir alguns conteúdos para não matar de uma vez tudo que a gente construiu. A gente pode fazer uma brincadeirinha, a gente vai agora focar só em construção de marca, pelo menos esses últimos dias aqui, tá? Que eu vou chamar de encerramento da oferta e aqui é final, tá bom? Desse universo. Quais são as datas que eu vou considerar aqui, como nós estamos simulando uma campanha de Dia dos Namorados? Hoje que eu estou gravando é sábado, dia 9 de maio, inclusive são 8 horas da noite. Eu vou considerar as seguintes datas: captação, vou colocar na tela para ser mais fácil. Captação, 30/5, então a captação começa no final desse mês, dá tempo de produzir ainda aí nos próximos 20 dias, tem que correr muito para conseguir fazer isso, né? Vamos fazer a captação. Aí depois de 7 dias, a gente vai abrir a oferta para o grupo VIP, que é basicamente quase uma semana antes do Dia dos Namorados. Depois, um dia depois, a gente abre para todo mundo. A gente encerra essa oferta um dia depois do Dia dos Namorados e a gente finaliza tudo 2 dias depois desse dia. E agora, vou só mostrar para você como é que a gente dividiu e pensou esse cronograma. Aqui você vai perceber que os laranjinhas, eles significam o topo, o azul é o meio e o verde é o fundo, que a gente conversou ali. Então vamos lá, no primeiro dia a gente começa então com um vídeo de topo de funil para gerar desejo, já falei isso. Depois a gente vai vir só com gerando desejo e pegando bastante visibilidade, tentando fazer alcançar o máximo de pessoas possíveis. Aí depois de alguns dias a gente vai voltar para essa lógica de vamos compartilhar algumas vulnerabilidades da marca e vamos também trazer essa galera para perto, chamando eles para o grupo, ok? Depois, mais visibilidade do produto, gerando mais desejo nas pessoas para que elas desejem o que vocês vão lançar. E depois aí vem um vídeo só do produto, porém, dentro desse universo que a audiência já está um pouco familiarizada. Esse processo meio que ele vai se repetir, só que agora que quando chegar no dias na semana que a gente quer fazer a ação, a gente vai ser um pouco mais intenso, a gente vai aumentar a quantidade de posts. Lembra que, primeiro, não tem problema postar muito, é muito chato você postar muito conteúdo chato. Agora, se você está conseguindo construir um conteúdo que a audiência tem interesse de ver, cara, você pode postar 3, 4, 5 vezes no dia. Só que é muito difícil você construir muito conteúdo de qualidade assim. Então, aqui você não precisa ter medo e tem que ter medo de fazer só conteúdo fundo de funil todo dia, entendeu? Agora, se for conteúdo topo de funil, não tem problema, porque a audiência vai ansiar por aquilo. Então a gente vai colocar 3 vídeos ali, um de cada tipo, no dia 7, chamando as pessoas para o grupo, avisando,
sabe? Aí vai ter um vídeo de bastidores falando, hoje a gente abriu o grupo para não sei o que, aconteceu isso, 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 a gente teve esse problema, mas a nossa vontade, a gente se sacrificou por vocês para fazer isso, isso e aquilo. Então vai ter toda essa história. No próximo dia, que vai abrir para geral, mesma coisa. Né? Vamos contar uma historinha ali, pode ser um carrossel, pode ser um vídeo narrado. E depois a gente vai seguindo esse cronograma aí, acho que não faz sentido eu explicar um por um, mas cada corzinha dessa aí é pensada por um motivo, tem uma estratégia por trás que não vale a pena entrar profundamente dentro de cada uma delas aqui. Vamos começar agora essa parte de conceito, que é a parte criativa, a parte do visual. E o importante aqui é que eu vou mostrar para vocês 3 diferentes ideias, que tem 3 visuais diferentes. E como é que você vai escolher qual que é o seu? É o bloco 1, a marca. Você precisa entender muito bem quem que é a sua comunidade, qual comunidade você está construindo e principalmente como que esse universo ele consegue se conectar com essa comunidade. Então pensa, agora você não vai ficar pensando no seu produto, tipo assim, só no seu produto, você vai pensar no seu público-alvo, o que que ele gostaria de viver, quais sentimentos ele gostaria de ter, sabe, que são alinhados com o tipo de pessoa que mais compra, que você quer que compra da sua marca. E basicamente aqui nós estamos construindo um sonho dessa pessoa. Então a gente tem que entender o que mais se assimila. E obviamente as ideias que eu vou dar foram pensando em alguns pontos específicos, você pode mudar um pouquinho dessas ideias, adaptar isso para a realidade da sua marca. Mas é assim que você vai escolher qual delas se encaixa. Agora falando sobre o conceito. O conceito, a parte visual dele, ele tem que ter elementos em todos os posts que vocês forem fazer ao longo desse cronograma que a gente planejou. Então não faz sentido se os posts eles forem completamente diferentes um dos outros. Alguma coisa tem que se repetir em todos eles, seja visualmente, você vai ter que ser criativo para construir isso de uma forma que quando alguém ver um post, ela saiba que faz parte daquela campanha. Que seja a colorização que o editor fez, que seja a forma como foi captado, os ângulos, o cenário principalmente. Eu gosto muito de quando o cenário ele tem algo semelhante, ou as histórias, o formato. Muitas vezes essa repetição ela é no formato com que o vídeo é pensado, por exemplo, num estilo de narração, entende? Então a gente tem que conseguir criar esses elementos repetitivos. Porém, e muito importante, cada post ele precisa funcionar individualmente. Então é um erro você fazer um post que ele precisa de outros 2 posts que vieram antes para fazer sentido. A gente tem que pensar em cada post, principalmente os de storytelling, que são aqueles topo de funil, que o objetivo dele é pegar visibilidade, a gente precisa fazer eles funcionarem bem individualmente, para que eles possam de fato pegar muitas views e eles sejam um convite para a pessoa descer no nosso funil, ou seja, se conectar com a marca. Vamos para o primeiro conceito então. Ele é uma estrutura narrativa de personagem externa. Quem fez isso muito bem há um tempo atrás, 2016, salvo engano, foi a Prada, com uma série de short films que eles fizeram que chamava The Postman Dreams, né? Tipo, os sonhos do entregador de cartas. E o que consiste esse conceito? Qual que é o elemento que vai aparecer em todos os vídeos? Ele é um personagem que ele é externo à narrativa. E no caso aqui, eu estou considerando um florista. Então, um florista, que ele sempre está fazendo arranjos, buquês ali, está cortando, trabalhando com as flores, que é algo bem romântico, é algo bem pesado, assim, né? Ele vai estar sempre vendo o amor acontecendo. Então, essa direção criativa, ela vai dar bastante liberdade para a gente brincar com as mais diferentes situações, porque a gente pode ser bem livre, só que o florista a gente vai ter que encaixar em todas elas. E aí, nessas situações, que eu sugiro que sejam bem românticas, bem profundas emocionalmente, com bastante troca de olhares e tudo, a gente vai destacando ali os seus produtos. Por exemplo, se forem joias, se forem brincos, colares, só na troca de olhares você consegue mostrar. E lembra, você raramente vai fazer um vídeo só do produto. Você vai focar muito mais na troca de olhar, muito mais na cena, entende? O seu produto ele participa da cena, principalmente nos vídeos topo de funil. Então essa é basicamente a ideia. O florista, por exemplo, ele faz um buquê para o primeiro date, ele faz um buquê maior para o pedido de casamento, entende? Ele faz um pequeno buquê para o dia que o casal brigou e eles estão voltando ali a se relacionar da melhor forma. Então ele vai assistir todos esses momentos. Eu ainda adicionaria uma camada a mais de profundidade se você tiver habilidade com isso, porque não é fácil. Eu colocaria para o amor dele, tipo assim, ele vê o amor acontecendo, mas ele não consegue viver o amor. E aí o seu produto, ele entra como o desfecho final para que esse personagem, o florista, ele consiga viver o amor de fato. A referência que deu origem a essa ideia foi esse vídeo aqui. Enquanto ele vai passando, eu vou comentando com vocês. Perceba que a mulher entra no táxi, você rapidamente fica preso à história dela porque ela tá sofrendo, você fala, nossa, será que ela foi traída, aconteceu alguma coisa com ela? E aí, de repente, você percebe que a história é sobre o taxista e não ela. E esse taxista, ele vai viver os mais diferentes momentos ali na vida dele, né? Os mais diferentes dilemas de pessoas externas a ele, só que ele está só observando. E ele está sempre oferecendo lenço para as pessoas chorarem, para as pessoas passarem por momentos difíceis, até que no dia que ele precisa do lenço, o lenço acaba e aí
a passageira dá um lenço para ele e retribui esse amor que ele distribuiu por todo mundo. Então, você percebe como a narrativa aqui é sobre o taxista e não sobre as pessoas, mais ou menos dessa forma, e aí você tem que imaginar o seu produto na vida dessas outras pessoas e não no florista, entende? Tem alguns visuais que eu gosto muito para essa campanha, eu vou colocar aqui, eu gosto muito dessa cena do cara de bicicleta cheio de flor, então ele entregando buquês, e isso pode ser um vídeo, ou pode ser o conceito visual, tipo como se ele fosse entregar jornal, só que ao invés de entregar jornal, ele entrega flores, ele entrega amores. Inclusive tem aquela música da Ana Carolina com o Seu Jorge, que me inspirou também muito nisso, que que ele fala: um vendedor de flores ensina seus filhos a escolher os seus amores. Então você pode também talvez brincar com essa lógica de ser um vendedor mais velho, né? Enfim, coisas nesse sentido. Então coloquei aqui alguns visuais para te inspirar e às vezes alguma dessas coisas que eu coloquei aqui na tela te deu alguma ideia, beleza? Acabou que eu não me apresentei, mas eu me chamo Guilherme Cabral e eu tenho um ateliê que chama Ateliê Novo Tempo. E nós estamos entre uma produtora e uma agência. Só que nós atuamos no formato de boutique. Nós não temos muitos clientes, até porque não dá para você fazer um projeto desse tamanho, com tantas nuances, com tanta estratégia, com tanto conhecimento da marca em volume. Então nós atendemos poucos e bons clientes. Inclusive, se você quiser que a gente faça a sua campanha, que é basicamente você terceirizar todas essas questões que eu compartilhei com você aqui, você só vai responder as perguntas do nosso time e você depois só vai aprovar tudo que a gente montar. Nós vamos atrás de modelo, nós vamos atrás de locação, nós vamos atrás de styling, nós vamos fazer tudo. Só vai ter que mandar os produtos para nós e se você quiser vir acompanhar tudo certo, vai ser ótimo te receber aqui ou aonde a gente for produzir, porque pode ser em outro estado, outra cidade. Nós estamos em Goiânia, Goiás. Então é só você ir no primeiro link que está aqui na descrição e preencher um pequeno formulário ali que a gente vai analisar se você tem fit para ser um dos nossos parceiros, se tem esse match cultural, se dá para de fato, se nós somos de fato a melhor solução para você nesse momento que você está vivendo. O time vai avaliar e se você for aprovado ou não for aprovado, eles vão entrar em contato e vão te direcionar em relação a isso, tá bom? Tanto para a campanha de Dias dos Namorados, mas provavelmente, acredito que não dá tempo, a não sei que você tenha visto esse primeiro ou no segundo dia que eu lancei ele, mas principalmente para outras campanhas. E quanto antes você preencher, quanto antes a gente conversar e deixar as coisas pré-organizadas, mais possibilidade tem da gente trabalhar juntos. O segundo conceito que nós vamos construir é basicamente uma super surpresa que um namorado faz para uma amada, né? Ou com o esposo faz para a esposa, depende da sua. E a referência que começou essa ideia foi essa aqui. Eu não sei qual é o seu produto, mas vamos supor que você vende tênis. Você tem tênis aí bem característico. E aí começa o primeiro vídeo assim. Eu só reclamei para ele que meu tênis estava muito sujo e olha o que ele fez. Aí de repente chega o cara, ele abre o porta-mala ali para ela na surpresa, tem um buquê, tem um monte de flores, tem um tênis novo. E só que agora além disso, ele vai chamar ela para uma aventura, né? Para o sonho de toda mulher, que é vamos fazer uma road trip aqui pela Serra Gaúcha, pela Serra da Mantiqueira, por paisagens bonitas, né? Pode ser até pelo Cerrado, porque eu sou do Cerrado, então eu fico querendo sair daqui para conseguir visuais bonitos. Mas você vai registrar essa viagem deles em um carro vintage, certo? Se você conseguir um carro vintage, ou pode ser, se for, por exemplo, algo country, pode ser numa caminhonete, enfim, pode ser na própria fazenda deles. Mas a ideia aqui ele fez uma surpresa para ela e levou ela para viver algo ainda mais incrível. E você vai filmar vários momentos deles nessa road, né, nessa estrada, onde eles vão, por exemplo, ter momentos refletindo em frente a um lago, onde eles vão, sabe, um pouco mais de natureza, assim, e tudo, e você dá a pitada de estilo, de styling que você mais gostar. Então vai ter momentos deles dançando na chuva, vão ter momentos deles namorando no carro, vão ter momentos deles tendo um diálogo bem profundo dentro do carro. Então, a ideia é o seu produto ser inserido nesses contextos. Então, se for o tênis, por exemplo, você vai só mostrar o tênis participando dessas coisas e a mulher vivendo o que ela sempre quis num romance, assim, exageradamente perfeito, sabe? Ou não, depende da sua marca. Às vezes, exageradamente normal e todo mundo é normal, nem sempre é tão romântico, nem sempre é tão, entende? Então, a gente vai construir essas nuances e vai inserir o seu produto nelas. Eu, no final, o que eu faria? Se fosse uma marca que concorda com isso, eu colocaria o final de tudo para ser um pedido de casamento. Então ele levou ela por uma jornada e no final dessa jornada ele pede ela em casamento. Talvez numa cabana de madeira, no meio de pinheiros bem altos. Não sei, depende da estética da sua marca, depende do sonho do seu público, entende? Se a sua marca é uma marca muito urbana, pinheiros e cabana de madeira não faz sentido. Agora, se ela já tem esse lado mais aspiracional, esse lado da mulher se sentir mais ela mesma, trabalha muito com identidade, aí já faz sentido. Ou se é uma mulher mais livre, mulher do campo, né? Agora, se é uma mulher executiva, não faz tanto sentido essa narrativa visual que eu tô propondo, mas esse conceito você pode usar ele com outro cenário, entende?
E tem um plus para essa campanha aqui, caso a sua marca ela seja uma marca de família, que você acredita na família, que você quer promover a família, eu sou um desses, que você acredita que todo homem e mulher foi feito para ter filhos e para multiplicar sobre a terra. E aí agora você pode colocar os filhos nessa história também, né? E fazer assim, e deixar claro na sua campanha, a mensagem central da sua campanha seria: você tem filhos, mas o amor entre o pai e a mãe ali, o amor entre vocês dois continua e ele precisa, inclusive, ser um exemplo para os filhos de vocês. Então eu trabalharia muito nisso porque vai emocionar todo casal que tem filhos e que tem família e você vai cumprir um papel muito importante aí de reforçar os valores da família. E aí a referência que eu tenho para isso é essa cena aqui que está passando da Remova, esse filme que eles fizeram, que tem um pai ali com os filhos, né? Mas claramente dá para você encaixar. Você pode trocar esses momentos de família, mas priorizando o amor de namorado ali do pai e da mãe. O terceiro conceito, ele vem desse vídeo aqui que vocês estão assistindo. E basicamente eu peguei essa frase que ela falou, que é a casa, né? O lar é uma pessoa e não um lugar. O casal tendo vários momentos ali dentro de casa. E isso dá uma infinidade de possibilidades para nós trabalharmos, visualmente falando. Então, mas você entende que isso não combina tanto com a marca, propõe muitas coisas para noitada, ou propõe muita roupa para sair, assim, mas talvez tenha uma marca de moletom, ou sabe, alguma coisa mais para ficar em casa, ou não também, se você for uma floricultura, enfim, dá para você fazer de diversas formas. Eu sempre acho que é bom você não fazer o óbvio, sabe? Então, até se a sua marca não é tanto para isso, se você conseguir encaixar de uma forma legal, pode ficar muito bom. Mas basicamente aqui, por exemplo, eles tendo um jantar romântico à noite com vinho, tem essa referência aqui da Tiffany. Olha como eles conseguem mostrar as peças na troca de olhares e quanto é bonito. É um diálogo que eles já são casados, mas ele tá fingindo que tá tentando conquistar ela pela primeira vez. Então eu acho muito bonito isso e a forma como as peças encaixam. Eles dançando e você vendo ali de fora aquilo acontecendo, a câmera vendo de fora, né? Eles, por exemplo, assistindo um filme, fazendo um date de filme. Eles, por exemplo, tomando um café da manhã juntos, assistindo o pôr do sol, o nascer do sol no domingo de manhã, ou aquela manhã de domingo bem devagarzinha, sabe, com café bem cozy, onde rola um abraço bem gostoso, bastante aconchego. Então, seria esse visual para essa campanha. Você vai ter que montar várias situações ali, por exemplo, eles voltando ou eles chegando. Você pode fazer, inclusive, uma escala do amor deles, como é que aconteceu tudo na casa. Então, por exemplo, a primeira vez que eles chegaram depois do primeiro date, né? Uma vez que eles chegaram brigando, uma vez que ele fez o jantar, outra vez que eles acordaram e ele saiu correndo para o trabalho. Enfim, então você pode brincar com várias coisas. É importante você colocar também situações que não são perfeitas, mas que terminam bem, entende? Então, situações até, inclusive esse é um dos segredos do storytelling, é você trocando os valores de positivo para negativo. Então, o amor tá positivo, de repente o amor fica meio que negativo, e você assusta, você prende o ar e de repente ele volta, sabe? Só que, igual eu falei, lembra, os posts eles precisam funcionar individualmente, então você não pode brincar isso entre posts, entende? Você pode começar negativamente e terminar positivamente, né? Ou conseguir fazer mais de uma variação em um único vídeo, em um único post. E aí, em todos esses que eu falei, nesses três conceitos, o bastidor ele é muito semelhante àqueles da Nude Project que eu mostrei no começo. Então, é você contando, fizemos uma campanha com esse intuito, porque a gente quer muito fazer essa oferta e a gente queria muito inspirar vocês a viverem novos amores, né? Ou a gente queria muito inspirar vocês a não deixar a chama do amor se apagar. Enfim, aí você vai colocar a missão da sua marca relacionada com essa campanha e você vai mostrar tudo que vocês estão fazendo para conseguir atingir esse objetivo. Nesses vídeos de carrossel e de bastidores de vídeo mesmo, meio que daily vlog, eu recomendo sempre isso. A marca tem um objetivo, mas teve uma dificuldade, só que ela se sacrificou para poder fazer isso pela audiência. E no final, inclusive, você chama a audiência para jogo. Então você fala assim, audiência, o que vocês acham disso, né? Entendeu? Tipo, vocês deixam eles participarem ativamente da narrativa, mesmo que ela já tenha sido toda gravada. Ok? Esse vídeo fica por aqui. Eu quero muito saber a sua opinião, se foi útil, se valeu a pena você assistir até aqui, se você chegou até aqui de fato. Me conta aqui qual que é a sua empresa, o que você faz, vamos conversar um pouco. Às vezes você esboça aqui a sua ideia e eu dou meus pitacos em cima dela também. Não sei se eu vou conseguir responder todo mundo, mas foi uma honra poder ter servido a sua prosperidade. Vejo você no próximo vídeo.